Olá, aluninhos. Boa noite. Hoje são 13, né? Deixa eu ver aqui. É 13 de agosto de 2025. Esse é o nosso curso de manutenção de Pinball Titan. Eu tenho visto que tem aumentado um pouco o número de alunos, né? Então, eu queria deixar claro para vocês, esse curso é totalmente gratuito. Vocês podem aproveitar e baixar os arquivos à vontade, aprender à vontade, não tem nenhuma cobrança, é totalmente gratuito, tá? O curso é focado para quem quer aprender a consertar o seu Pinball Titan, seja para consertar a própria máquina ou consertar a máquina de outras pessoas, né? É uma renda extra. Então, para isso nós consideramos que o curso não ficar muito longo, já, você vê, já está na aula 32, né? E eu não queria que o curso fosse longo. Mas para o curso não ficar muito longo, eu estou partindo do pressuposto que você conhece um pouco de eletrônica, né, a nível de um técnico. Não necessariamente um técnico, mas no nível de um técnico. Né? Você não precisa ter o diploma de técnico, mas tem que ter um nível de conhecimento de um técnico em eletrônica. Então, estou partindo do pressuposto que você conhece eletricidade, conhece polarização de transistores, conhece circuitos lógicos, flip-flops, tem um pouco, talvez, de conhecimento de microprocessadores, microcontroladores, né? Microprocessadores de 8 bits. Eu estou partindo dessa premissa que você tem um pouco de conhecimento. Eu gostaria também de lembrar, para quem está chegando agora, que nós temos um Drive, tá vendo? Eu criei um Google Drive, uma pasta no Google Drive, que tem as aulas, tá vendo? Aqui é a aula 31, aula 30. Essa aula 32 eu já subia, mas quando eu dei o print screen, eu ainda não tinha feito o upload. Então ela não aparece, mas a aula 32 está aqui, tá? E aqui também tem os esquemas, né? Eu devo dar essa terceira aula aqui da CPU, devo dar mais uma aula, aí eu encerro a CPU. Quando eu encerro, eu forneço o esquema, tá? Então, por isso que vocês não estão vendo o esquema aqui da CPU ainda. É meio que tradição minha. Primeiro dar aula, depois colocar o esquema no Drive. Então, não estranhe que agora ainda não tem o esquema. Nós vamos para a terceira aula da CPU. Talvez mais uma aula eu termine essa parte da CPU para finalmente chegar na Syntevox, né, que é a placa de som. Então não deixem de visitar o Google Drive, o link está lá no YouTube. Esse link aqui enorme está lá no YouTube. Está tudo liberado, é só você entrar nesse meu Google Drive aqui e baixar os arquivos, baixar os PowerPoints, né? Baixar os esquemas, se você quiser estudar com mais calma em outra oportunidade. Ok? Bem, essa aqui de novo, né? Essa foto já é nossa conhecida, né? É a placa CPU. Hoje nós vamos falar do tratamento do sinal de reset, né? Então, lembrando aqui que nós temos a placa CPU, nós temos esse diagrama em blocos aqui, nós vamos falar do tratamento do sinal de reset, essa parte aqui, ó, né? A parte do tratamento do sinal de reset, a parte que o sinal de reset chega no 8224, com o gerador de clock, e finalmente chega na CPU, resetando a CPU, né? O que você entende por reset? Reset é uma condição que você aplica na CPU que o contador de programas, né, o PC, o contador de programas vai para a instrução 0000. Então, quando você aplica o reset, você está reiniciando o programa. E onde é que está o início do programa na arquitetura 8080? No endereço 0000. Então, quando você reseta, ele vai para 0000 e começa o programa novamente, do zero. Se você for olhar o manual do Intel 8080, ele vai te explicar que os outros registros que tem aqui dentro, acumulador, registro B, registro C, registro H, registro L, nada disso é afetado com o reset, tá? O que é afetado com o reset. A operação de reset na CPU 8080A é basicamente zerar o PC, o contador de programa, Program Counter, que vai, que é onde direciona em que local o programa está. No caso, vai para o 00000, ele vai para o início do programa dele, ok? A última aula eu pretendo finalmente falar desse maldito gerador de janela aqui. Aí nós encerramos nossa jornada na CPU. Ah, e também tem que falar do oscilador, do gerador de interrupções, mas isso é coisa simples, né? Como é que é o tratamento? Vamos ver o tratamento do sinal de reset, né?
Em condições normais, os sinais reset e reset entre parênteses estão em nível lógico 1, ou seja, é enviado para a CPU um sinal de 5 volts DC. Tá vendo aqui, ó, é a linha de menos 5 volts, que vem do regulador de 5 volts, a linha de mais volts, que vem do regulador de 12 volts, e a linha de 5, mais 5 volts, tá vendo? Que vem lá da fonte. Essa linha de mais 5 volts, ela vem para cá. Normalmente esse jump está ligado, então você tem o sinal reset entre parênteses sempre em nível 1, sempre em 5 volts, porque esse jump está ligado. E você tem, caso a alimentação da Light, da CPFL, da CELP, né, Companhia Energética de Pernambuco, sei lá, a sua concessionária tiver ok, esse relé fecha aqui, acende esse LED, indicando que está tudo bem, esse LED fica na placa da fonte lógica, e manda nível 1 para o sinal reset sem parênteses. Então, em condições normais, o reset com parênteses e o reset sem parênteses estão em nível lógico 1, ou seja, está mandando 5 volts DC. Isso é o certo, é o tudo ok. Obviamente, se tiver errado, esse nível 0 aqui, isso aqui vai abrir, então não tem como chegar a 5 volts aqui, o LED vai apagar e aqui no reset sem parênteses vai chegar em nível 0, tá? Esse reset com parênteses ele é meio inútil aqui pra gente, tá? Mas ele existe no conector, no chicote. E aqui está dizendo, ó, ao rack para o chicote FL. Ah, mas ele não vai para a CPU? Vai. Dentro do rack ele segue um caminho e dentro do rack chega na CPU. Mas oficialmente essa conexão é entre a fonte lógica e o REC. Por isso que está aqui, ao REC chicote FL. FL de fonte lógica. Então aqui nós temos o diagrama de blocos, né? Nós temos a fonte lógica, normal em 5 volts, vai para o tratamento de reset, é gerado reset in, entrada de reset do 224, é sincronizado com o cristal lá do 2224 e chega finalmente no 8080 no pino reset. Então como é que ele funciona? Você tem aqui o sinal reset, que aqui a Taito tem essas maneiras, ficou mudando o nome das coisas, parece que eram várias equipes, cada um dava um nome. Então esse sinal de RST, na verdade é o sinal reset, tá? Então esse sinal RST está vindo aqui por esse conector aqui, que eu batizei de sinais especiais, ele chega aqui, né? Isso aqui é só um nome que eu coloquei para uma bandeirolazinha, né, para avisar, mas ele está chegando aqui desse conector, passa por esse divisor resistivo, 120 e 220 ohms, né? Então, se você pegar a tensão de 5 volts aqui, multiplicar por 220 e dividir pela soma dos dois, você vai ver que está chegando aqui nesse pino clear, limpeza, CL, 3,25 volts, né? Relembrando aqui como é que é o TTL, ó, níveis aceitáveis na entrada do TTL. Então, qualquer coisa acima de 2 volts, lembra? E até 5 volts, entre 2 e 5 volts, ele considera como nível alto, nível 1. Qualquer coisa entre 0,8 e 0 volts, ele entende como nível 0, nível baixo. Então, entre 0,8 e 2 volts tem uma banda aqui proibida, uma região proibida, que é imprevisível o comportamento do TTL. Você não sabe como ele vai se comportar. Então, é para evitar qualquer custo. Então, se chegou a 5 volts aqui, passando por esse divisor de tensão, vai chegar aqui nesse VCL 3,25 volts, que vai estar mais ou menos aqui, digamos, né? Então, aqui ainda é considerado nível lógico alto. Então, esse resistor aqui é o seguinte, serve para o quê? A tensão RST menor que 3,1 volts pode ser interpretado como nível 0 na entrada CL1 e travar a CPU. Ou seja, se esse sinal tiver com perdas, né, na fiação do REC, no conector, o conector está enferrujado, está dando perdas. Se esse sinal chegar com perdas aqui, nesse ponto aqui, abaixo de 3,1 volts, pode ser que essa entrada CL interprete como nível 0. Tá? Interprete como um comando para resetar. Então, a função disso é basicamente uma segunda camada de proteção, né? Para tensões de RCT abaixo de 3,25 volts. Ok? Bom, chegando aqui no nível, com o nível 1, repara que tem uma bolinha aqui. Então, essa bolinha está indicando inversão, né? Ativo e nível lógico baixo. Então, aqui é o pino CL, de clear, limpeza.
Então, se tiver nível lógico baixo, ou seja, tiver um problema aqui na rede elétrica, aqui vai chegar um nível lógico baixo. E se tiver esse nível lógico baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar o 7474. Limpando o 7474 significa o quê? Que essa saída aqui vai para nível zero. Então ele vai gerar um sinal RAM-I para placa interface e para dentro da placa CPU. Esse sinal RAM-I, ele vai, ó, tá vendo por aqui, vai lá para a placa interface. E também aqui dentro na placa CPU. Esse aqui é uma parte do esquema da placa CPU. Então, chegou a nível zero aqui, tem algum problema, ele limpa isso aqui, gera um nível zero na saída aqui, tranca. Escrita. A escrita não, tranca todas as saídas da interface de comando e promove o reset no microprocessador. Por que isso aqui está indo para a interface? Para aquilo que eu já falei, é para evitar que, em caso de um problema de alimentação, a saída da placa interface mande energizar o relé direto, ao invés de ser um pulso, um nível direto, e queimar o fusível ou mesmo queimar o solenoide. Né? Deixa eu ver aqui. Então, tá aqui, nós temos o sinal reset vindo da fonte lógica, o sinal RAMIA que vai para a interface e também para a CPU. Como eu não coloquei CPU porque já está aqui no é o desenho da CPU, então já está aqui na CPU, né? Mas ele vai para a interface, som e solenoide, então ele vai bloquear, né? Uma vez resetado, uma vez esse pulso normalizando aqui, como ele deu um clear, ele tende a manter o nível lógico zero, travando. Então como é que você destrava esse 7474? Você tem dois caminhos. Ou você mandando por aqui, que chegam pulsos, ó, pulso do NE555, aquele gerador de clock, né? Esse pulso aqui manda para a entrada preset. O preset é o inverso do clear. Então, um pulso aqui do 555 vai forçar o que a nível 1. Nível 1 libera o RAMI, ok? E libera o reset também. Então, então a cada 4 segundos mais ou menos, o NE555 manda um pulso para tentar liberar o RAMI e, consequentemente, liberar o reset. Ou a CPU vai para nível lógico 1 aqui, esse sinal CPU nível lógico 1 aqui vai para a entrada D, vai para nível lógico 1, indicando que a CPU está lendo um sinal, está escrevendo num sinal. O MW, Memory Write, que vem do 8228, lembra? O MW vai gerar um pulso de clock, ó, dá um pulsinho de clock. Então, quando recebe um pulso de clock, como é que funciona o flip-flop tipo D? Um pulso de clock ele copia o que está no D. Então, se no D estiver em nível 1, ele copia aqui, reproduz na saída aqui, vai em nível 1 e libera o RAMI. Okay? Então, tem duas formas de você liberar o RAMI. Pela entrada preset, que é um pulso do 555. Ou quando o, o microprocessador quer fazer uma escrita, quer escrever alguma coisa. Aí ele manda esses sinais MW, que vem do 8228, ou da RAM CPU que veio daquela seleção de memória, lembra? Aquele 7425 que faz a função de selecionar o endereço 4000 até 40FF. O que eu peguei de novo, só para lembrar vocês, né, refrescar a memória de vocês, nós temos aqui a saída de comandos da placa interface. Você tem dois flip-flops, dois circuitos integrados, né, que tem 4 flip-flops cada, que é o 74116. Então, você tem a entrada aqui RAMI. E ó, tá vendo aqui, ó, clear, clear, RAMI, clear, RAMI, clear. Então, o que acontece? Se essa entrada RAMI estiver em nível baixo, olha a bolinha aqui, ele vai dar um clear. Então, ele vai limpar todo a saída aqui, vai nível zero. Toda essa saída da nível zero, você vai ter todas as saídas de som nível zero, não vai ter som nenhum. Vai emudecer o som. Mesma coisa aqui. RAMI, nível zero, deu sinal de clear aqui, deu sinal de clear aqui. Mandou todas as saídas a nível zero, todos os solenoides vão a nível zero, significa que nenhum solenoide vai ser ativado. Ok? Só para relembrar aqui, isso aqui é a tabela verdade do 74116. É essa situação aqui, ó, clear em nível zero. Ó,
X quer dizer o quê? Irrelevante. Então, tanto faz se a entrada C1, C2 e data estiver em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Isso é irrelevante. Tanto faz. Se a entrada clear estiver em nível lógico baixo, a saída vai ser nível lógico baixo. Ok? Então, está coerente com o esquema aqui. A entrada aqui, Rami mandou nível lógico baixo. Tem algum problema na tensão da rede. Mandou nível lógico baixo. Ele desativa o som, desativa todas as solenoides. Então, só para relembrar aqui, agora nós vamos para a fonte lógica de novo. Desculpa, para o tratamento de sinal de reset propriamente dito. Então, a gente tem aqui a fonte lógica, sinal de reset, normal 5 volts. Vem para o tratamento de reset, que é aquele 7474 que nós já vimos. Vai para a sincronização, entra reset in, sai sinal de reset e entra no reset do 8080. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, aqui nós temos o Rami, ó, reset in. Aqui, ó, a barrinha aqui em cima está indicando o quê? Que é ativo em nível lógico baixo. Né? Então, o Rami nível lógico baixo é reset ativo, entrada de reset. Então, o reset está ativo. Onde é que vai sair? Depois de sincronizar com o cristal, com a oscilação do cristal, ele gera um sinal de reset. Esse sinal de reset vai para o pino 12 do 8080, que é o sinal de reset, como a gente falou. Né? Então, Rami nível lógico zero, além de travar a placa interface, saída de comandos, né, da placa interface, ele gera um sinal de reset que vai ser sincronizado e chega no 8080. Né? Então, enquanto a tensão da rede estiver baixa, o 8080 está resetado, está mantendo o PC em 00000, né? E está travando sons solenoides. Né? Aqui nós temos o tratamento do sinal de reset, né? Nós temos aqui, só para relembrar, né? Nós já vimos esse diagrama de blocos na outra aula, né? Aqui, ó, pino 2, reset in, pino 1, reset de reset. Então, pino 2, reset in, ele vai para um flip-flop e é sincronizado aqui, ó, por esse gerador de clock aqui, ó, que pega o sinal do oscilador, ele gera, divide por 9 e gera um sinal fase 2. Esse sinal fase 2, ele vem para o clock e vai para onde? Na saída desse flip-flop vai para o sinal de reset, que é o pino 1, que vai para o 8080. Então, isso aqui é basicamente para chegar no momento correto esse sinal de reset, né? Vamos aqui fazer um resumão, né? A fonte lógica manda um sinal que avalia a qualidade da rede elétrica chamada reset. Se o sinal de reset estiver em nível 1, mais 5 volts, a rede está ok, vida que segue, o jogo é liberado. O reset é tratado em um flip-flop tipo D e gera o sinal Rami. Rami gera impedimento em nível 0. Rami na CPU vai para o reset in do 8224 para resetar o microprocessador. Rami na interface. Ele limpa e trava o 74116, desativando todos os sinais de som e solenoides. Ok? O NE555 tenta liberar o sinal Rami, se possível. Lembrando que tem o sinal de preset de clear. Tendo o sinal de clear ativado, ele não vai liberar. E sinal de clear indica o seguinte, que a rede não está ok. Se a memória quiser escrever algum dado, o Rami também é liberado, se possível. Então volta lá. Aqui. Então vamos lá. O que acontece? Se você tiver um sinal de RAM CPU em nível lógico 0, mas tiver o sinal de leitura, significa que, de escrita, significa que você vai escrever em algum local que não seja. Não, não tem nada a ver, falei besteira, falei besteira. Isso sempre vai liberar, porque o 7416 está é um endereço de comando. Ele é o 4090, 4091, 4092, se não me falha a memória, 4093. Então, ele está na região de RAM. Então, vai ter sempre essa condição de MW e RAM CPU juntos. Né? Lembrando que para 8080 tudo é RAM. Então, ele vai escrever na RAM 5101
nos endereços 4090, 4091, 4092 e 4093 os sinais de comando, mas também vai escrever no 74136 as ordens de comando, ok? Deixa eu ver aqui que horas são. Fora 19h33. Acho que dá tempo para dar uma palhinha aqui e falar logo do, do 555. Então vamos lá, deixa eu botar aqui na outra apresentação. Então vamos aqui. Tela inteira. Tamanho real. Modo de tela cheia. Então vamos aqui. Deixa eu só ver aqui. Ok. Vamos aqui, damos um. Aqui. Então vamos aqui na nossa CPU. Aqui nós temos a nossa CPUzinha aqui. Então o sinal RST vem para o 7474, sai o RAM, né? Aqui, de onde veio esse RAM CPU? Essa RAM CPU, de novo, ela vem aqui, ó. Ela pega os dados de endereço, ó. A14, A9, A10, A11 e A8, vai para o 74125, depois ele pega o sinal, desculpa, o sinal A14 está fora, ele pega o sinal A14, junta e faz o endereçamento RAM CPU aqui, ó, C2C, nesse 7400. Essa RAM CPU vem para cá, cadê? Ó, vem para cá e as duas entradas desse 7400 estão curto-circuitadas, então ele está funcionando como um inversor. Então o nível, se aqui tiver nível 0, vai ter nível 1 aqui, se aqui tiver nível 1, vai ter nível 0 aqui. Então esse sinal vem para o conector de serviço e também vai, ó, para cá para o flip-flop tipo D, tá? Então é um RAM CPU diferente da RAM CPU daqui. Essa RAM CPU aqui, ela vem daqui e ó, ativo em nível lógico baixo. Como ele passa aqui por esse inversor aqui, ele é ativo em nível lógico alto. Então essa RAM CPU aqui é ativa em nível lógico alto. Então ativa em nível lógico 1. Ativando em nível lógico 1, ele libera RAM-I, que RAM-I nível 1 é RAM-I liberado. Então tá coerente, né? Beleza. Agora se você pegar aqui, ó, você tem o CI 555, que está na configuração clássica. Ó, o pino 5 não está conectado, ele está na configuração clássica de oscilador, né? Então, repara que tem um resistor de grande valor aqui, um capacitor de grande valor aqui. Então, ele gera um pulso de 0,27 Hz, 0,26 Hz, né? Que é mais ou menos um pulso a cada 4 segundos. Esse pulso sai na saída, no pino 3 aqui, na saída aqui do 555, né? Então, ele vem aqui, segue dois caminhos. Ele vai para o clock, ok? Ele vai para o clock do outro 7474, ó, F1B e F1A. Então é o mesmo 7474, só que um 7474 tem dois flip-flops. Então esse primeiro está aqui, usado aqui, para gerar o RAM-I, e o segundo está aqui. Bom, aí essa oscilação aqui, esses pulsos aqui, vão passar por esse capacitor aqui, ó, passar bem bonitinho, e chega aonde? No preset, como eu falei, do 7474. Então, cada pulso aqui do 555 ele tenta liberar esse RAM-I, ok? Bom, chegando aqui, ele vai gerar um clock, ok. Então, como é que funciona isso aqui? Essa é uma interrupção sempre de baixa prioridade. Então pode ser que o 8080 esteja fazendo alguma coisa que não possa ser interrompido. Então, ele tem de alguma forma a ser avisado que o 555 quer uma interrupção, para que quando ele tenha tempo, quando ele tenha disposição, quando ele seja liberado pelo sistema, ele execute a interrupção. Ok? Então, como é que esse Kataito fez? Ele manda esse pulso para um clock. Nós temos aqui uma entrada D, ó, é um flip-flop D. Então, aqui, ó, tá ligado aonde? No nível lógico 1, por meio desse resistor de 1K. Então, quando gera esse pulso de clock, o que acontece? O flip-flop vai, é um flip-flop tipo D, ele vai copiar a entrada. Então, a entrada está como? Está sempre em nível lógico 1. Então, a entrada D está sempre em nível lógico 1. Então, o Q vai reproduzir a entrada. Então, aqui você vai ter nível lógico 1. Então,
ele ativou o pino int, tá vendo? O int ativa em nível lógico 1, ele não tem tracinho embaixo. Beleza, ativou o pino 14. Então, é o equivalente ao professor estar falando, o professor está dando uma aula, né? Uma aula de matemática, lá está resolvendo um problema. Aí o aluno teve uma dúvida. O que, que o aluno faz? O bom aluno, né? O aluno disciplinado. Ele levanta a mão. Ele levanta a mão e aguarda. E fica com a mão levantada. Não é assim que funcionava? Pelo menos antigamente era assim, né? O aluno levantava a mão. O que, que o aluno está fazendo? Está querendo uma interrupção do professor. Só que o professor fala assim: não, pera aí que eu estou terminando de explicar essa conta aqui, eu não posso parar agora, espera aí. Aí o que o aluno faz? Fica com a mão levantada. Quando o professor terminar de explicar, ele fala assim: Fulano, qual é a sua dúvida? Aí você abaixa a mão. Não é assim que funciona? Aí o professor atendeu a sua interrupção, você abaixa a mão e conta para o professor: eu não entendi isso, aquilo. Aqui é a mesma coisa. A cada 4 segundos ele vai mandar um pulso e esse pulso vai ser transferido para o Q e vai ficar em nível 1 eternamente nessa interrupção. Quando o professor, né, o nosso professor, o 8080, tiver disponibilidade de atender essa interrupção, ele vai mandar um comando lá para o 8228 chamado INTA, ó, reconhecimento de interrupção, ó, int acknowledge. Ele reconheceu a interrupção. Ele falou agora, ó, fulano, qual é a sua dúvida? É isso que o 8080 está fazendo. Fulano, qual é a sua dúvida? Aí ele vai mandar um nível. Esse fulano, qual é a sua dúvida? Aluno, qual é a sua dúvida? É o equivalente a nível 0 aqui nessa saída int A. Aí ela vem para cá, ó. Onde está indo esse sinal? Desce aqui, vem para cá, ó. Int A. Eu até escrevi aqui de novo para facilitar a análise. E chega onde? No clear do 7474. O que, que o clear faz? Zera essa saída aqui. Ou seja, ele atendeu a interrupção, então ele resetou, ele zerou a saída aqui, então desativou a requisição de interrupção, que só vai voltar a levantar quando o quê? Quando o 555 mandar um outro pulso daqui a 4 segundos mais ou menos. Então, ele é uma retenção, uma requisição de interrupção, é uma retenção da requisição de interrupção. E é um mecanismo bem parecido de um professor explicando e o aluno tendo uma dúvida. Aí você pergunta, tá, quando ele atende o int, o que, que acontece? Aí é uma, é uma questão mais profunda aqui do, do, do 8080. Ele pode ir para vários endereços quando você atende o int. Quem define o endereço que ele vai são os níveis lógicos que estão aqui D0, D1, D2, D3, na entrada de dados, D0 a D7. E esse nível lógico, ele está normalmente, deixa eu diminuir aqui, para facilitar, aqui, ó. Os sinais de dados ele tem resistores de pull-up, ou seja, tem resistores de 1K levando os sinais normalmente para nível 1. Então, quando ele faz esse atendimento aqui da interrupção, ele vai ler o que está no barramento D0, no barramento de dados, que no caso é 1, que é o equivalente em hexadecimal a FF. Ele vai ler, por que, que ele vai ler isso? Porque ele vai consultar o barramento de dados e como não tem nenhum CI ativado, está tudo desativado, ele vai ler exclusivamente esse nível alto aqui do barramento de dados, certo? Por que aqui é DB0? Eu coloquei DB0, que vem de reforçado, buferizado. O 8228, ele reforça o sinal também. Então, o D0 e o DB0 nada mais é que o D0 reforçado, amplificado. O DB1 nada mais é que o D1 amplificado. Então, esses níveis 1 que estão aqui, vão chegar aqui e vão ser transferidos para cá. Então, vai chegar nível 1. O 8080, lendo FF na entrada de dados, ele vai mandar para o endereço 0038 em hexadecimal. Então, no endereço 0038 é que está a rotina de tratamento dessa interrupção. Ou seja, contagem de tempo médio entre jogo, número de tempo, quanto tempo a máquina está ligada. Toda essa rotina começa no 0038, que é o atendimento a essa situação que todas as entradas de dados estão
em nível 1, ok? É, além desse pulso que vai para o 7474 daqui, o 555 também, ó, tenta limpar por aqui. Então, na verdade, tem dois caminhos aqui para o 555 for fazer a requisição de interrupção, levar o que a nível 1. Um é quando dá o pulso de clock, essa entrada aqui é copiada para cá, essa entrada aqui está sempre nível 1, né? E o outro é quando o pulso de clock aqui, ó, vai chegar nessa entrada preset aqui. Então o preset leva o que a nível 1. Então tem dois caminhos. Não sei porque que a TED fez isso, mas acho que era para garantir, sei lá. Tem dois caminhos para gerar o nível 1 quando o 555 dá esse pulso a cada 4 segundos. Ok? Encerramos a aula de hoje. Fomos até mais do que eu esperava, né? Próxima aula eu fecho a CPU explicando esse gerador de janela aqui chatinho. Provavelmente vou gastar uma aula só para falar desse gerador de janela aqui, que gera o sinal MW, ok? Me aguardem. Obrigado mais uma vez por participar da nossa aula. Eu desejo a todos uma ótima noite, e até a aula 33. Um abraço.